Bem-vindos ao programa Grupo Familiar. É um grande prazer hoje estar na sua companhia. Vamos trazer os princípios de Deus, grandes segredos, para você colocar em prática já nesta semana e ter grandes vitórias na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias dessa semana. Eu estou acompanhada com um time de ouro hoje especial, começando aqui à minha direita, a pianista. Quem é você, Alô? pianista? Sou a Rita. Ritinha, já que participante exclusiva do nosso programa. À minha esquerda, Regiane! Regiane. Dá um alô pro pessoal, Regiane. Tudo bem, pessoal? Primeira vez que eu tô aqui, sabia? Primeira vez, você é bem-vinda, Rê. Pronto, obrigada. De onde você é? Eu sou de Ribeirão Preto. E onde é que fica Ribeirão Preto? Ribeirão Preto fica no interior de São Paulo. Cidade Mas eu nasci linda. em São Paulo, sabia Nasceu disso? em São Paulo, Yeah. mas de Ribeirão Um beijo Preto. pro pessoal de São Paulo. Também de Ribeirão Preto. Olá, eu sou a Maria. Tudo bem, Maria? Tudo ótimo. Dá um beijo pro pessoal lá de Ribeirão. Um beijo, um abraço, tô com saudades. Você de Ribeirão Preto, você do Nordeste, você de qualquer lado que está assistindo o Grupo Familiar, neste momento, em toda parte do Brasil, envie a sua mensagem, porque nós queremos saber de onde você fala, de onde você assiste. Por isso os contatos vão estar sendo exibidos aqui embaixo, da onde você, aqui no teu televisor, para você ligar, participar, fazer o seu pedido de oração. E vamos começar o nosso grupo familiar com muita animação, com muita alegria, com louvor, porque Salmos 22:3 diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo, e este é o dia que o Senhor nos deu para nós louvarmos, adorarmos, entrarmos com alegria na presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos todos ficar de pé, por favor. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos Vamos deu. louvar. Vamos louvar, vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Jesus é o caminho. Cristo é o A caminho verdade que o Senhor e a vida. nos Ninguém deu, vem ao que o Pai a não ser por Senhor Jesus. nos deu. Vamos louvar. Vamos louvar, vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Cristo é o caminho. Cristo é o caminho que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Cristo é o caminho, Cristo é o caminho que o Senhor nos deu. Ó quão grande é o nosso Deus. Ó quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Ó quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Ó quão grande é o nosso É Deus. isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Aleluia. É isto Alegria que do Senhor me é a faz nossa força. cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Mais uma vez. É isto que me faz Cristo nos cantar. resgatou da maldição das isto que me trevas faz e nos cantar. transportou. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Eu tenho a vida. Eu tenho a vida de Deus em mim. Aleluia, aleluia. Eu tenho a vida de Deus em mim. A vida é natureza. Eu tenho a vida e a natureza. Deus tirou a natureza e a sua errada, habilidade. Eu colocou tenho a natureza vida nova. de Deus Mais uma em vez, mim. eu tenho a vida. Eu tenho a vida de Deus em mim. Aleluia, aleluia. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida e a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus em mim. Glória a Deus. Quem é aquele que tem o poder de nos mudar de dentro para fora? Só mesmo o nosso Deus. E é por isso que em momentos assim, nós temos oportunidade de expressar o nosso amor. E nós vamos cantar agora uma música que diz: Eu só quero te louvar. Porque aí mesmo na tua casa, todos os dias, sempre nós temos a oportunidade de demonstrarmos o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel em nossas vidas. E é isso que nós vamos cantar. Eu só quero te louvar. Eu só quero te louvar. Quero te dizer
louvar. Eu só quero te louvar. Quero te dizer, te amo, tu és tudo para mim. E o teu nome santo, E o teu nome santo exaltarei. Teu nome santo exaltarei. por toda a minha vida e de exaltar. Teu Mais nome uma. santo exaltarei. Teu nome santo exaltarei. Teu nome santo exaltarei. Obrigado a Deus pelo teu grande amor, que tu nos amastes. Que nós sejamos corroborados pelo teu Espírito no nosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em nossos corações. Que nós estejamos fundados e arraigados neste amor. Que nós saibamos operar nesse amor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Podemos todos nos assentar, por favor? Como é bom a gente estar no grupo familiar. Ô Maria, você gosta do grupo familiar? Eu sou apaixonada pelo grupo familiar. Por que você é apaixonada pelo grupo familiar, Porque Maria? é um grupo familiar, tipo, nós estamos sempre com pessoas que nós consideramos família. Então é muito bom estar no grupo familiar, estar sempre com a nossa família, isso é muito importante. No início da tua caminhada com Jesus, você ia num grupo familiar? Eu tinha um grupo familiar na minha casa. Ah, sério? Então Exato. conta como é que era. Era um grupo familiar, eu, minha família, eu e os meus irmãos. E na época a pastora ia na minha casa para dar o grupo familiar. E foi assim que eu fui crescendo na família de Deus, na casa de Deus. Então acho que o grupo familiar, não tenho certeza, que o grupo familiar é muito importante porque ele nos aproxima não só de Deus, mas nos ajuda a ter amizade com pessoas que andam com Deus mesmo a sério. Ô, Regiane, eu queria que você falasse um pouco desse projeto, porque mais do que uma reunião, é um projeto muito importante que tem a ver com o acompanhamento das pessoas, né? Sim, porque o grupo familiar é feito para que, imagina, quando a gente vai numa igreja, né? Às vezes o pastor está lá pregando. E às vezes a gente não tem dúvidas daquilo que está se pregando, daquilo que está se falando. Tenho certeza que você já ouviu alguém falando algo da igreja, né? Numa igreja ou na televisão. E não percebeu muito bem, não entendeu muito bem, né? E no grupo familiar ali, a gente pode parar, fazer perguntas. Às vezes, quando a gente está naquele dia não tão bom, a gente tem ali pessoas que estão na mesma caminhada, estão na mesma fé que a gente. Então, nos dá essa força, nos dá essa motivação, né? Então, o grupo familiar é um projeto feito para que durante a semana você possa ir ou na sua casa ou ir na casa de alguém para estudar mesmo a palavra de Deus, não é? É isso aí. Então, no grupo familiar também nós aprendemos várias matérias e também falamos sobre relacionamentos, sobre andar em amor, mais propriamente dizendo, né? Eu gostaria que a Maria lesse lá em Provérbios 17:2, 17:9, desculpe. O que está escrito lá, Maria? 17:9. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Então, hoje, nessa parte do andar em amor, dos relacionamentos, a gente vai falar um pouco sobre encobrir a transgressão. Regiane, o que a gente pode falar a respeito dessa área? Então, encobrir a transgressão do próximo. Muitas vezes, nós vemos o nosso coleguinha do lado fazendo coisa errada, não é? Ou até mesmo alguém próximo. Por exemplo, na Bíblia conta a história de Noé. Não sei se você já ouviu a história do Noé. Não é o Noé seu vizinho, né? Porque tem gente que pode ter um Noé vizinho. Exato, não é esse. Não é. É o Noé da arca. É o Noé da arca. Certo. Pois. E nos filmes a gente sempre vê, né, até a hora que a arca desce. Mas depois disso, o que aconteceu? Noé estava lá, né, preso dentro da arca. E depois, quando ele desceu, ele plantou uma vinha. E o que a vinha faz? Vinho. Pronto. Eu sabia que vocês sabiam. Né? Sabia. Lógico. E aí ele fez vinho
tomou, assim, bebê, ficou muito tempo preso dentro da arca, né? Então não estava habituado. Se alegrar um pouquinho, Exato, né? Não tava... Festejar. Sim, entendo, percebo. E aí não estava habituado lá com o álcool, bebeu, ficou bêbado, né? Ficou dançando. E a Bíblia diz que ele a cara e ficou dançando peladão, diz a Bíblia. Eu tô falando mesmo sério. E aí, o que aconteceu? Um dos filhos de Noé viu o pai dançando lá, né, com a roupinha assim, jogando. E em vez de ele ficar quietinho e resolver a situação, não. Ele foi lá contar pros irmãos: olha, o pai tá dançando peladão. Regiane, se fosse no dia de hoje, ele pegaria o telefone, já tava gravando o story, já tava lá no postando TikTok. nas redes sociais, Pois né? já tava lá no de TikTok. certeza, hashtag pai peladão. Certo. Tá ficando interessante, ok. Meu pai plantou vinho e olha o que aconteceu. Certo. Seria o título do vídeo no YouTube. E as curtidas ali, né? Mas aí que tá, em vez dele, né, guardar aquilo, entender, ok, meu pai está num momento que não é o normal, né? Ele está alterado, vou preservar a imagem dele. Não, ele saiu para contar para os outros irmãos. Só que os outros irmãos eram mais espertos. Foram até o pai, até se viraram de costas para não verem o pai naquela situação, né? E taparam a nudez do pai, né, com uma capa. Uhum. E o que aconteceu depois disso? O filho que saiu contando o que o pai estava peladão foi amaldiçoado. E os outros dois não. Né, que encobriram a nudez, digamos assim, do pai. Que interessante, Regiane. Porque assim, até antes do programa eu estava conversando aqui com a Maria. Porque nós todos cometemos erros, falamos de coisas que nós não deveríamos falar, desabafamos, às vezes, na hora errada, e muitas vezes até com as pessoas erradas, né? Erramos, falhamos, pecamos. Inclusive, hoje nós vamos falar a respeito do pecado. A grande questão é, a pessoa que erra, falou. E o outro ouviu. E qual é a atitude do outro? Às vezes o outro vai lá, pega nesse erro, e pulveriza, né? Começa a espalhar esse erro todo. Mas a grande questão é que essa pessoa que espalhou não sabe que, talvez naquela noite, essa pessoa que falhou, realmente cometeu um erro. Pode chegar no quarto dela e pedir perdão a Deus. Falar: Deus, eu me arrependo daquilo que eu falei. Eu não deveria ter falado aquilo. Eu pequei com os meus lábios, eu pequei com as minhas atitudes, me perdoa. Só que a outra pessoa que está lá espalhando a nudez do pai, como foi o caso do filho do Noé, ele continua pulverizando o erro. E agora, te pergunto, quem é o errado aqui? Né? Então, conclusão, Regiane. Já deixou de ser quem cometeu o erro, já deixou de ser o culpado, e agora o culpado é quem está esparramando aquilo, porque agora já virou mentira, né? A partir do momento que a pessoa se arrependeu, já virou uma mentira. E o que nós temos que aprender com isso é como diz ali no Provérbios, né? Às vezes já está tudo bem, mas aquele que suscita a questão, né? Separa ou seja, os maiores amigos. Ou seja, o que aconteceu, o que passou. Não é o nosso papel que aquilo que aconteceu continue, né? Vá adiante. Aconteceu, e não é bíblico, como a gente aprendeu aqui, né? A gente continuar. É a famosa fofoca, né? Continuar passando para frente aquilo que a gente viu. É não ser um material inflamável, né? Ou seja, o famoso isqueirinho que está sempre lá com uma pólvora, né? Com uma faísquinha, para a língua correr para o mal, para os pensamentos correrem para o mal. Os nossos pés não podem correr para o mal. E eu, nessa semana, eu desejo ter esse alvo para mim, Regiane. Não ter os meus pés, os meus ouvidos, os meus lábios que corram para o mal. Eu também quero pedir perdão para Deus, porque eu sei que eu falei coisas que eu não devia. Minutos atrás, falei coisas que eu não devia. Fiz coisas que eu não devia. E quando a gente escorrega assim na casca da banana, o que a gente faz, Regiane? A Bíblia nos ensina, né, que Deus, ele é sempre poderoso e fiel para nos perdoar. E é a aula de hoje, a gente vai falar sobre isso. Desde também que a gente vá diante dele, confesse e se arrependa. Então, vá diante de Deus, se arrependa, confessa e tá tudo certo. Regiane, por favor, faça uma oração conosco, porque nessa semana nós vamos vencer. Amém? Amém. Ó Deus, eu oro e desejo do fundo do coração que essa palavra que hoje foi falada aqui acerca desse tema tão importante caia no coração de todos esses que ouviram e dê muitos frutos, que nós possamos todos os dias aprender a andar em amor, a perdoar e a não cometer este pecado de continuar levando uma história para frente, porque assim nós aprendemos que é errado, então nós decidimos mudar. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Rê. Nós agora vamos falar dos princípios de Deus.
na área financeira. Nós falamos aqui de um princípio de Deus na área dos relacionamentos, mas eu agora quero falar um pouco dos princípios de Deus na área financeira, porque se nós acertarmos nesses princípios, nós vamos vencer. Isso não serve só na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Mas tem tanta gente com um problema financeiro, com um bolso doente, e muitas vezes a questão aqui nem é o dinheiro, a questão aqui nem é o cartão de crédito, a questão aqui nem é onde você tem a conta no banco. A questão aqui é muitas vezes a atitude que a pessoa tem em relação ao dinheiro. Muitas vezes a pessoa que não está acertando os princípios de Deus nessa área. Gente, por que é importante a gente falar dos princípios de Deus na área financeira? Muito simples. Porque se você acertar nesses princípios, todo dinheiro que parar na tua mão vai ser bênção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Inútil é o homem acordar cedo e dormir tarde e comer pão de dores. Tanta gente hoje está comendo pão de dores porque vivem amaldiçoados. A pessoa pensa assim, eu tenho azar na vida, eu tenho azar nessa área financeira. Nós não acreditamos no azar, não. Tem pessoas que são mesmo amaldiçoadas. Só de ter a ausência de Deus, a ausência da proteção de Deus, ela está amaldiçoada. Por que eu tenho que entender os princípios de Deus na área financeira? Sabe por quê? Porque você não só vai ser abençoado, mas você vai ter para abençoar os projetos de Deus. Você vai ser um abençoador. Posso ouvir um amém? A Bíblia fala assim, que é Deus que abençoa o nosso pão, a nossa água e tira do nosso meio toda a enfermidade, inclusive a enfermidade na área financeira. E eu quero essa bênção, eu quero essa proteção na minha vida. E vocês? Amém. Querem ou não querem? Eu também. Eu também. Também? Retinha? Com Maria. certeza. Vamos abrir as nossas Bíblias. Provérbios 3:9. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre primícias. E vamos lá ver o que a Maria tem para ler em Provérbios 3:9. E diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém. Regiane, eu estou lendo aqui o moço, os lagares, lá está a gente falando de vinho de novo, né? Falamos do vinho lá no... Tá. O vinho hoje está em alta aqui. Tá em alta, tá. Regiane, o que a gente pode aprender com esse versículo Provérbios 3:9 e qual é a relação que isso tem a ver com as primícias? Então, esse versículo tá falando acerca da honra, né? Uhum. Trazendo para como se fosse umas palavras mais atuais, o versículo nada mais está falando sobre a hora do parabéns no aniversário. Sabia disso? Não, por quê? Então tá todo mundo lá à volta do bolo. Canta parabéns pra você. Aí depois corta o bolo. E o que acontece? Começa a se distribuir as fatias do bolo. Certo. Mas sempre lá tem aquela cena aquela coisa de o primeiro pedaço do bolo vai pra quem? Pra cunhada. Ah, não sei se eu quero dar bolo pra minha cunhada. Pra cunhada, com certeza vai pra cunhada. Cunhada às vezes é bom, né? Qual que é o seu nome, Regiane? Regiane Galvão. Galvão. Meu nome é como? Estela Galvão. Somos. Então, o que você acha? Que Bem, relação... irmãs não somos. Irmãos não somos. Ritinha, ajuda quem está assistindo em casa. Com essa cara. Com aquela cara, o que a gente pode ser? Cunhada. Cunhada. Então, é minha cunhada. A Regiane é minha cunhada. Casada com meu marido, Rafael Galvão. Sim. Então, Regiane, quer dizer que você vai fazer aniversário e o teu primeiro pedaço vai ser pra cunhada? Pronto. Se eu quiser honrar a cunhada, Certo. o primeiro pedaço vai ser pra cunhada. Muito bem, entendi. Então, o primeiro pedaço é aquele primeiro pedaço importante, porque Claro. dá uma honra. Honra é isso, é você colocar aquela pessoa importante em primeiro lugar. É. Né? Então, o versículo basicamente está falando acerca disso. Ou seja, escolha colocar Deus como a pessoa importante. Então, honra ao Senhor, fazendo o quê? Dando os primeiros, ou seja, como se fosse o primeiro pedaço do bolo para Deus. E é interessante falar disso porque, assim, isso não é só em uma área.
quando nós entendemos esse princípio de Deus, nós estamos falando de princípios, nós fazemos isso, damos o primeiro pedaço do bolo em todas as áreas da nossa vida, né? Por exemplo, a gente tem uma agenda. Quem que a gente coloca em primeiro lugar na nossa agenda? É o primeiro dia da semana, domingo. Quem que eu coloco em primeiro lugar? Eu tenho o meu dia. O meu dia começa, sei lá, às 6 da manhã. Quem eu coloco em primeiro lugar? Eu tenho 10 livros para ler nesse ano. Vou dar um exemplo, né? 10 livros para ler nesse ano. E eu dou prioridade a todos os livros, mas a Bíblia não é minha prioridade. Então, quando a gente começa a entender esses princípios, né, a gente coloca a primazia de Deus em tudo. E, acima de tudo, é uma escolha que nós fazemos, porque muitas pessoas, às vezes, se colocam dentro daquela caixa. Ah, mas não deu. Deus entende. Ai, Deus entende, né? Porque, acredita, apareceu uma pessoa na minha casa na última hora. Não tinha como eu falar para ela ir embora que eu tinha que ir para a igreja. É chato, não é? Uhum. Então, mas foi uma decisão, foi uma escolha. Você decidiu, escolheu colocar aquela pessoa ou aquela situação em primeiro lugar. Ou seja, dar honra para aquela pessoa, para aquela situação, ao invés de dar honra. Ah, mas sabe, é que meu salário já está tão apertado, esse mês vem uns descontos, eu não posso ficar sem água. Realmente, sem água não pode, mas será que pode ficar sem uma saída? Será que não pode ficar sem o ginásio? Ginásio não, academia. Será que não pode ficar sem o cabeleireiro uma semana? Entende? É tudo uma questão de escolhas, né? Prioridades. E honra, né? E honra. E quando nós falamos da área financeira, nós falamos do dízimo, né? Porque o dízimo é também uma atitude, na verdade, né, Regiane? E é isso. O dízimo é uma atitude de honra, né? O dízimo nada mais é do que o que a própria palavra diz. Porque muitas pessoas falam isso, né? Ah, mas onde na Bíblia está escrito que tem que dar 10%, né? E eu falo para vocês, realmente na Bíblia não diz para você dar 10% de nada. Quem diz é o dicionário. Porque a palavra dízimo é 10ª parte. Então, quando fala honra o Senhor com os teus dízimos, né? Trazei à casa do tesouro os teus dízimos. É a 10ª parte de tudo aquilo que você ganha, daquilo que você recebe. E que parte que é essa? É a última? É o último pedaço do bolo? Depois que já todo mundo comeu, aí você começa a juntar as migalhinhas assim. Embora seja bom. Não estou falando que não seja bom. Eu adoro essa parte. Mas eu não vou dar essa parte para a pessoa mais cunhada, importante. Com certeza que não. Para a cunhada, menos ainda. Menos ainda. Eu não aceito. Até porque no último aniversário, quem fez o bolo? A cunhada. A cunhada. Entendeu? Então, se eu não der o primeiro pedaço pra cunhada, ou a primeira concha da bolonhesa, tem que ser. Imagina! O primeiro pedaço da pizza. É lógico. Então. Você vê como Deus fala num grupo familiar, não é verdade? Deus fala. Deus fala. Já tô vendo que nesse final de semana vai ter alguma ter. coisa. Isso para dizer o quê, gente? Vamos honrar Deus. É uma questão de coração. Né? Vamos posicionar o nosso coração. Essa é uma semana que você vai ter a oportunidade de dar o primeiro pedaço ou vai dar o último pedaço. Essa que é a verdade. Você, todos os dias, vai ter a escolha, vai ter esse poder da decisão. Amém? Então, nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, durante esse tempo, vai estar passando algumas informações aqui embaixo, no seu televisor, no seu computador, no seu telefone. Não sei onde você está assistindo. E eu gostaria que você entrasse em contato conosco, você pedisse informações, faça o seu pedido de oração, obtenha informações de como você pode avançar, ter mais conhecimento da palavra de Deus, endereços de igrejas, enfim, entre em contato conosco. Vai ser um prazer estar junto com você em família. Amém? Trazei os dízimos à casa do tesouro. Trazei ofertas em adoração. Trazei riquezas com gratidão, com alegria no coração. Da nossa atenção, do nosso amor. Nosso louvor.
Senhor, pois Ele é digno de louvor. Mais uma vez, honrai ao Rei. Honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Aleluia! Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas trazemos para você um estudo bíblico no grupo familiar. E temos vindo a dar algumas aulas muito importantes. Na verdade, uma aula que tem puxado a outra. E hoje, no nosso estudo bíblico, vamos falar sobre o pecado. Vamos falar da origem, da natureza do pecado. Vamos falar das consequências, mas também do plano de redenção, o remédio para o pecado. E, em primeiro lugar, para falar das consequências do pecado, é importante nós nos conceituarmos, conceituar o que é o pecado. Porque o pecado é uma pessoa seguir o seu próprio caminho, se desviando dos caminhos de Deus, é uma desobediência, uma rebelião, e é uma pessoa estar em desacordo com as instruções que Deus deu, né? Vou pedir aqui para Maria ler em 1 João 3:4 o que está escrito. Por favor, Maria. 1 João 3:4. 3:4. Sabeis também que ele se manifestou para Eu acho que tirar... não é esse. Não é 1 esse? João 3:4 é assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, a desobediência aos mandamentos de Deus, a coisas que Deus determinou de uma maneira muito clara. Quando nós falamos de mandamento, nós falamos das leis, dos preceitos, dos decretos que são parte da Bíblia. Quando a gente fala da Bíblia, até nós vimos há umas semanas atrás aqui nos estudos bíblicos, né? A Bíblia é a palavra de Deus, é o padrão de fé, de conduta. A Bíblia é a nossa crença, a Bíblia é a maneira como Deus fala conosco e como nós julgamos tudo. E quando nós falamos de pecado, né, falamos da desobediência a esses mandamentos. Mandamentos que estão escritos na Bíblia, que é a palavra de Deus, são decretos imutáveis que estão escritos aqui na Bíblia. Mas também falamos de instruções ou coordenadas, por assim dizer, que Deus também dá a uma pessoa, que não está escrito na Bíblia. Vou dar um exemplo. Já na Bíblia podemos ver a história de Adão. Vamos falar muito sobre o Adão hoje. O Adão recebeu uma instrução específica para não comer daquela árvore. O Noé, que a Regiane falou hoje, recebeu uma instrução específica para fazer uma arca. O Saul recebeu uma instrução específica, não estava escrito em nenhum lugar. Olha, quando você conquistar aquela cidade ou coisa assim, né? Sacrifica todos os animais, não foi? Não fica com nada, Não né? fica com nada. E aí, Saul fez as coisas do jeito dele. Ou seja, assim como foi com esses homens da Bíblia, Deus também dá instruções às pessoas, dá coordenadas. Talvez a Rita tenha recebido coordenadas para sua família, que tem... Quantas filhas você tem, Rita? 2 filhas. Como é que elas se chamam? Madalena e Margarida. Madalena e Margarida. Talvez você, como mãe, tenha recebido instruções e algumas coordenadas de Deus para a educação das tuas filhas, né? Porque você ora pelas tuas filhas. Sim. E Deus, muitas vezes, coloca coisas no teu coração. Coloca algumas instruções. Mas talvez as instruções que Deus deu a Rita são diferentes das instruções que Deus dá aos filhos, aqui a mãe Regiane. Você também tem filhos, Rê? Eu também tenho 2, Dominique e a Nicole. Nicole, você ora pelos teus filhos? Eu oro. E Deus não dá instruções também? Deus dá. E talvez as instruções que Deus dá a Regiane, olha, nessa área, naquela outra, é diferente das instruções que Deus dá para Maria. Quantos filhos você tem, Maria? Eu tenho 0. 0. 0 Não é? filhos. Então, isso não está escrito na palavra, mas quando nós também desobedecemos as instruções que Deus nos dá em relação à nossa chamada, em relação à nossa família, em relação em áreas
das mais diversas na nossa vida, também estamos nos desviando, errando o foco, certo? Então, qual é a origem do pecado? E aqui eu vou recapitular as aulas anteriores, porque uma aula vai puxando a outra, né? Em primeiro lugar, a origem do pecado. O pecado se originou lá no coração de Lúcifer, quando ele intentou ser igual a Deus. Por causa do orgulho, da vaidade, por causa dessa rebelião de Lúcifer, ele foi expulso do céu e destituído de todos esses privilégios celestiais. Satanás achou no homem a obra-prima de Deus e uma maneira de se vingar do Criador. Na verdade, Satanás olha para o homem e vê a imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que ele queria ser. Porque nós vimos até na semana passada, na aula sobre Satanás, né? Lúcifer dizia, eu serei como o Altíssimo. E ele achou no homem a maneira de se vingar contra o Criador. E dessa forma, Satanás arquitetou um plano para levar o homem, Adão e Eva, a desobedecerem a Deus. E dessa forma, o pecado entrou no mundo. Quando o homem, Adão, escolheu aquele fruto daquela árvore, ele cedeu ao engano do inimigo. E aí naquele momento, houve um rompimento voluntário com o céu. E foi assim que o pecado entrou na terra. E eu vou pedir aqui para Maria ler Deuteronômio 11:26, porque Deus sempre deixa a nossa escolha. Deus nos dá a opção, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Deuteronômio 11:26. 11:26. Até o 29. E diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Tá ótimo. Então, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Agora, onde é que entra você e eu nessa história toda? E já vou pedir aqui para você também ler, Maria, Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12. Porque onde é que entra você e eu nessa história toda? Nós, por ser a humanidade descendente de Adão e Eva, todo ser humano já nasce em pecado. Pode ler, por favor, Maria? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Nós somos descendentes de Adão. Veja bem, eu não pedi para ser japonesa para minha mãe. Eu não pedi para minha mãe, olha, eu quero nascer com os olhinhos puxados, mãe. Né? E minha filha também não me pediu para o pai e para a mãe, olha, mãe, quero nascer com os olhinhos puxados. Não, eu nasci porque eu sou descendente de japoneses. Né? Regiane, você pediu para nascer com esse cabelo, com esse tom de pele? Não. Não? Até mesmo porque se pudesse pedir, a gente pedia diferente. Mas não tem escolha, Não é? Regiane. Não Mas tem escolha. E você, Maria? Eu também não. Mas você teve, né, Ritinha? Escolheu, né? Joga fora a forma. Gente, nascemos assim, olha, somos descendentes na época da escravatura, quem nascia escravo, da família de escravo, nascia como? Nascia escravo. Então, o homem já nasce com a natureza pecaminosa, e essa natureza que leva o ser humano a cometer atos pecaminosos contra Deus, mas também contra o próximo. É essa natureza, nós já nascemos com essa natureza. Você já percebeu, já reparou, que a gente não precisa aprender o errado, desenvolver a raiva. Olha, eu quero aprender, desenvolver, como eu posso melhorar e ser mais raivosa, sabe? Ser mais brava, ser mais nervosa. Você já viu algum curso vendendo na internet como ser mais irritada, Regiane? Não, né? Não? Pelo contrário, né? Né? Porque é a nossa natureza. Sim. Tá lá. É mais fácil, É mais né? forte que a gente.
essa natureza do pecado. Mesma coisa, se a tua filha a Nicole pede para você, mãe, vamos criar uma onça pintada em casa? Você deixa, Rê? Não, né? Por quê? Porque a onça sempre vai ser onça. Ela não vai ser domesticada, né? Ela sempre vai ser selvagem. A onça não vai comer a alface que está na tua geladeira. A onça pode até te comer. Pode. Pois pode. Não é verdade? A minha filha. Tua filha, teu filho, teu marido? Vai pensar rodízio. Rodízio. Bife livre. Carne mal passada, a onça vai pensar, né? Então, é claro, é a natureza da onça. E nós temos também uma natureza. Gente, por que é importante falar isso? A Bíblia fala assim, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Nós temos uma natureza do erro. E quem é que pode mudar essa natureza? É tão bonito falar disso. Porque, olha, você pode ir no cabeleireiro mais caro da tua cidade. O cabeleireiro vai mudar o teu cabelo. Vai deixar teu cabelo bonito. Você pode ir no melhor dentista da tua cidade. Ele vai melhorar o teu sorriso. Você pode ter dinheiro para pagar o cirurgião plástico, né? Cirurgião plástico mais caro do teu estado. Ele vai te deixar mais bonito, vai te deixar mais bonita. Mas quem é que pode transformar a natureza de um homem, se não é Jesus Cristo no nosso coração? O Criador, né? O Criador. Ele que nos fez, né, Rê? Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou pedir aqui para Maria, já preparando Romanos 6:26, porque eu quero falar um pouco das consequências do pecado. O pecado tem algumas consequências na vida de uma pessoa, né? Que é a morte. Sim. A Bíblia fala que a Maria já tem aberto? Já lá tem. Em Romanos 6:23. Qual que é o salário do pecado? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a morte aqui, né? A morte física, espiritual e a morte eterna. Porque a morte física, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não era suposto o homem morrer. Era suposto o homem viver para sempre. Mas aí, na queda de Adão, fomos sujeitos à morte física. A morte espiritual é a separação do homem com Deus, né? Porque ali na queda de Adão, o Adão perdeu a comunhão com o Criador. O homem perdeu a comunhão com o Criador. Mas também tem a morte eterna, que a Bíblia até fala da segunda morte, que para fugir dessa morte, é necessário que o homem reate a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo. E aqui quero passar uma imagem para nós entendermos o que é o pecado. Vamos passar a primeira imagem, que nós vamos entender que o pecado é um abismo que separa o homem de Deus. Imagina que todos pecaram e separados estão, destituídos estão da glória de Deus. Está lá o homem de um lado, Regiane? Exatamente. O pecado, que é um abismo que nos separa de Deus. E o homem separado de Deus, o que é o homem separado de Deus? O homem separado de Deus é igual um telemóvel que fica sem o carregador. Um telefone sem um carregador. Um telefone sem o telefone celular sem o carregador. Em um determinado momento vai se desgastar, vai acabar a energia, não é? Exatamente. Mas Deus arquitetou um plano. E aqui vai entrar a próxima aula, mas eu vou deixar aqui um gostinho da próxima aula, porque na próxima aula nós vamos dedicar a próxima aula para falar somente disso, do plano de Deus, o plano de escape de Deus, para reatar essa comunhão com o homem. Vamos passar a segunda imagem, por favor? Deus arquitetou um plano. Deus fez uma ponte que liga o homem a Deus. Essa ponte é Jesus Cristo. Exatamente. O homem estava separado de Deus e quando veio Jesus Cristo veio de novo fazer essa conexão, né, entre o homem e Deus. Eu acho que na próxima aula vamos falar versículos que comprovam isso, não é? Exatamente. Você pode pensar assim, ouvimos falar do poder do pecado e tudo mais, eu estou lascado, como é que eu me livro dessa? Né? Mas, na verdade, aqui existe um remédio para o pecado, existe aqui as promessas de redenção. E o Evangelho, esse é o poder do Evangelho, gente. Porque o Evangelho não apenas remove a condenação dos pecados,
mas também nos livra do poder do pecado. Onde que entra a beleza de tudo isso, gente? A Bíblia fala assim que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Quando estamos no meio de um passado criminal, porque ninguém está aqui imune ao pecado. Nós temos, se fosse assim, puxar nossa ficha criminal, era uma ficha pesada, né? Complicada, mas Jesus veio para mudar essa história. Jesus veio para nos justificar. Jesus veio para ser o nosso advogado. E aqui eu já estou falando da próxima aula, mas não tem problema, porque nunca é demais falar de Jesus, né? Não. Não. Maria, 1 João 2, por favor. Porque quando a gente cai, quando a gente escorrega, até a gente estava falando isso na hora do amor, né, Rê? Existe um remédio para o pecado. 1 João 2, no versículo 1. 1 João 2. Opa, peraí. 1 João 2, versículo 1. Não estou encontrando. Eu leio. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, veja bem, quando uma pessoa aceita o poder desse advogado, né? esse intermediador, entendemos que há um remédio para o pecado, porque nós não estamos imunes, né, Rê? Exatamente. Ao pecado. Lógico que não. Vivemos nesse mundo, estamos sempre sujeitos a pecar. Agora, pecou. Qual que é o remédio para o pecado? 3 pontos. Primeiro, se arrepender. Segundo, confessar. Terceiro, abandonar o pecado. E existem versículos para isso, eu quero ler. Se arrepender. Atos 2:38, por favor. Atos 2:38. Posso ler? Pode ler. E diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 3:19 também fala assim: Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Apagados. Arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, conversão. Você está indo por um caminho. Opa, errei. Vira à direita. Dá a volta na rotatória. Não continua nesse mesmo caminho. Se converter é isso. Fazer uma conversão. Está indo por um caminho, não está dando certo. Meu amigo, vira. Dá seta, vira, volta para trás. Vai para o lado. Olha para a Bíblia. Olha para a seta. Para você não errar o caminho, não errar o seu destino. Certo? Convertei-vos, apagados serão os vossos pecados. E é interessante dizer isso, a nossa produtora já está falando que a gente tem que acabar, né? Exatamente, a gente tem mais 2 horas aqui. Olha, por que é importante falar disso? Porque muitas vezes o nosso inimigo, ele sempre nos lembra dos fracassos do nosso passado, dos pecados do nosso passado. Mas a Bíblia fala que apagados são os nossos pecados quando nós nos arrependemos e quando nós nos convertemos. Confessar o pecado também é muito importante. A Bíblia fala lá em 1 João 1:8-9, Regiane. Sabe o que a Bíblia fala? O que fala? O que fala em João 8:9? Fala que se nós dissermos que não temos pecados... a gente está enganando a nós mesmos. Enganando a nós mesmos, né? Não há verdade em nós. Não há verdade em nós, mas se nós confessarmos, então ele é sim fiel e justo para nos perdoar. Precisa ter uma ação nossa, né? Confessar. Confessar os pecados para quem? Para Deus. Para Deus. E depois, outra regra é abandonar o pecado. E isso é muito importante dizer, porque muitas vezes as pessoas querem muito falar acerca de Jesus. Jesus aceitava a prostituta, Jesus aceitava a mulher lá, não sei o quê. Mas em nenhum momento Jesus aceitou a pessoa e ela continuou do jeito que estava. Todas as vezes as pessoas viram Jesus, tocaram em Jesus e foram transformadas e mudaram de caminho. Então, o abandonar a prática também é muito importante. É isso mesmo. E Jesus na nossa vida faz toda a diferença para você ter essa força. Exatamente. E o Espírito Santo também, porque uma pessoa só cai a ficha
na pessoa quando tem a ajuda do Espírito Santo, né? Quem é que convence uma pessoa que ela está falhando, que ela está pecando? É o Espírito Santo. E assim, e principalmente, se a gente também busca conhecimento, né? A gente consegue saber se a gente está errado ou a gente está certo. Então, também o Espírito Santo consegue falar melhor com a gente, não é? Porque se a gente não sabe as regras do jogo, como que a gente vai jogar o jogo, não é? Então, a gente não sabe se está falhando, se está errando, se está pecando, né? Então, por isso que a gente tem um grupo familiar, para aprender as regras do jogo. E como é que Deus nos convence do pecado? É quando nós olhamos para a palavra, vimos que estamos errados. É quando o Espírito Santo fala conosco, mas também por intermédio de outras pessoas, quando nós ouvimos a palavra através de outras pessoas. Por exemplo, agora. Amém? Eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Regiane, nós temos muitos novos convertidos. E eu quero pedir que você faça agora uma oração pelas pessoas que estão começando nessa caminhada, né? E mesmo você hoje, ouvindo falar de Deus, aceite Jesus como o intermediador. Receba esse Jesus no seu coração. Faça comigo essa oração nesse momento. Fala assim, ó Deus, eu aceito Jesus Cristo no meu coração. Eu faço de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. E amém. E agora eu quero também que você faça uma oração pelos novos convertidos. Então eu vou orar. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que nos estão a assistir, pessoas que estão começando a sua caminhada com Deus. Eu oro, intercedo por essas pessoas, eu declaro a tua força, que elas sejam conduzidas pelo teu Espírito Santo, que elas sintam um toque teu, uma diferença tua na vida delas, ó Deus, e eu declaro que elas se firmam todos os dias, né, na tua palavra, na igreja, em ti, ó Pai, porque só assim elas serão vitoriosas. É nisso que eu acredito e é isso que nós temos em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós estamos chegando no final do nosso grupo familiar. Eu quero encorajar você a ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo é tua vizinhança, os teus amigos do trabalho, a tua família, porque o evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Regiane, muito obrigada pela tua presença. Adorei estar aqui, espero que eu volte. Volta sempre. Maria! Eu amei estar aqui com todos vocês. Deus abençoe, uma excelente semana. Ritinha, muito obrigada pela tua presença. Ela fala com os dedos. E de pregar o evangelho. E de pregar o evangelho. Deus abençoe, uma excelente semana de vitória e de sucesso. Pregar algo de bom vai acontecer nessa semana. Deus abençoe. E de pregar. E de pregar o evangelho. E de pregar o evangelho. Somos o sal da terra, temos a luz, todos podemos brilhar pra Jesus. Somos o sal da terra, temos a luz, todos podemos brilhar pra Jesus.